Vamos começar a implementar, então, o fato do personagem poder pegar o objeto. Existe na própria engine um cálculo de físicas que é bem robusto, né? Então a gente pode se beneficiar disso. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui nesse personagem um componente chamado Physics Handle. Tá? Não é random não, é Physics Handle, tá? E nesse Physics Handle, aqui nesse componente, a gente vai ter algumas coisas importantes que vai me possibilitar utilizar essa mecânica aí de físicas da Unreal, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vamos analisar nosso break result, tá? A gente quer uma coisa aqui que se chama hit component, ou seja, o componente que ele bateu, tá? Existe uma função aqui no Physics Handle que chama grab component. E se você sabe um pouquinho de inglês, grab component at location significa pegar componente. Então toda vez que eu interagir com algum actor na cena, você pega o hit component, ou seja, o componente que ele bateu, e você grab esse componente. Então o Physics Handle a partir de agora vai pegar esse componente, tá? Vai guardar ele aí no cálculo, beleza? A gente podia colocar um nome de osso, não é o caso. A gente tem que colocar uma localização. Então a localização que está pegando é exatamente a localização desse componente aqui. Então aqui eu venho e pego get world location, tá? Pega a localização para mim desse componente no mundo, é a localização que o Physics Handle vai entender como a localização que ele tem que pegar o objeto, tá bom? Então isso tudo vai acontecer se eu apertar o trace, né? Mas eu não quero que seja quando eu apertar o trace. Eu quero que seja quando o trace der certo, né? Ele precisa interagir com alguém para que isso realmente seja disparado. Então por isso a gente tem o valor de retorno aqui, ó, né, do trace. Se o trace for verdadeiro, então coloca um branch, que a gente já sabe fazer. Se o trace der verdadeiro, você grab este component. Isso pronto, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Então se eu der play, você percebe que não acontece, eles não estão se movimentando. E isso basicamente acontece porque a gente só colocou o componente na função aqui do Physics Handle, mas a gente não disse em nenhum momento, Unreal, pega esse componente e coloque em outro lugar, tá? Vamos fazer isso agora. A função que a gente quer usar é a seguinte, ó, Physics Handle, a gente tem set target location, ou seja, ele guardou o componente primeiramente aqui no Physics Handle, ele guardou o componente, a posição inicial dele, e agora a gente vai colocar uma posição para esse componente, set target location. Mas qual posição, né? New location. A gente tem que dizer. Basicamente a gente quer utilizar uma posição que está junto com o personagem, como se o personagem estivesse agarrando esse objeto, né? Então tem que ser uma posição relativa a este cara aqui, né? Eu vou criar alguma coisa aqui nesse cara para a gente poder ter uma referência de localização. O que a gente normalmente coloca aqui é um scene component, tá? Utilidade scene. Então esse aqui é um ponto no espaço, na verdade um transformer, porque ele tem localização, rotation e scale. Eu vou colocar ele como pickup object location, localização do objeto pegado, né? Então basicamente agora a gente tem um objeto ali marcando, né? Um componente marcando a localização onde eu quero que o objeto que eu peguei esteja, né? A gente está ele dentro da cápsula, não é uma boa ideia, vou deixar para fora, mais distante aqui. A gente pode testar isso também, né? Tudo é teste. Compilar, vou salvar só para antes salvar esse cara aí. No evento gráfico, então, eu quero dizer que, ó, a localização que você tem que colocar para o objeto que você pegou é essa aqui, ó. Então, get world location desse cara como nova localização desse objeto que eu peguei, ok? Isso tem que acontecer em algum momento, né? Então, a gente sabe que se a gente quiser atualizar a posição dele a todo momento, a gente tem que usar isso aqui no tick, tá? Não tenha tanto medo do tick, só não deixe cálculos muito pesados aqui. Mas se a gente parar para pensar, todos esses eventos aqui eles são baseados em tick, né? Acontecem sempre, tá? Então não tenha tanto medo do tick assim, só não deixe coisas muito pesadas lá. Eu vou dar play agora para ver se algo acontece. Então vou apertar, você percebe que ainda nada acontece, tá? E tem um detalhe aí bem importante para a gente não esquecer. A gente está usando o Physics Handle, então a gente está usando a mecânica de físicas da Unreal. Então eu preciso ligar físicas desses dois caras aí, tá? Então eu seleciono meu actor, meu objeto, venho no painel de detalhes e clico em Simulate Physics, simular físicas. Esse cara também, simular físicas, tá? Ele já se transforma em objetos móveis, né? Movable, objeto dinâmico.
Então agora se eu for testar, eu consigo mover meu objeto. Você percebe que ele ainda está muito perto da câmera, eu posso deixar aquela localização mais afastada. Só que eu não consigo soltar ele, né? A gente ainda não implementou para soltar. Vou fazer o seguinte. Eu vou só deixar um pouco mais longe aqui. Esse Pick Up Object Location, mais longe. Está muito perto da câmera. Vou tentar agora. Agora está um pouco melhor, beleza? Está bem na frente da câmera, vou deixar um pouco mais para a direita. Para não atrapalhar a visão do jogador. Bom, para mim está ok, olha, simulam físicas, então eles batem um no outro, tá? Eu não consigo soltar o objeto. Então eu preciso fazer isso, tá? Uma coisa legal de fazer é pegar e soltar no mesmo botão. Então eu vou fazer tudo aqui, ó. Input Action Interact. Eu vou fazer soltar e pegar no mesmo botão. Para isso eu vou usar uma booleana. Só para a gente descobrir se a gente está segurando o objeto ou não. Eu vou chamar de isHoldingObject, tá? Então vamos só analisar aqui. Toda vez que eu pegar o objeto, grab component at location, esse cara vai ser verdadeiro. Então eu vou dar um set aqui, ó. Eu peguei o objeto, então isHoldingObject é verdadeiro. Beleza? Então vou voltar aqui no meu botão Interact. Deixa eu colocar esse pessoal mais para baixo. Toda vez que eu apertar o Interact, ele está fazendo Sphere Trace e está pegando alguém, né? Eu preciso dizer para ele, ó, quando você já estiver segurando alguma coisa, você solta. Então a gente faz isso com um branch bem simples. isHoldingObject, get. Ó. Se você estiver segurando alguma coisa, quando eu apertar o E, você solta. Então aqui ele vai soltar. Se você não estiver segurando nada, se isso aqui for falso, então você faz o Sphere Trace, beleza? Então deixa eu só desconectar isso aqui e arrumar esse branch aí. Um pouquinho mais de espaço. Existe uma função pronta para isso também no Physics Handle, que chama Release Component, ou seja, solte esse cara que está segurando, tá? Vamos arrumar aqui um pouquinho melhor. Apertei o botão E. Se for verdadeiro que eu estou segurando alguma coisa, realmente estou segurando alguma coisa, então agora você solta. Solte o componente. Se eu apertar o I e não estiver segurando nada, então você faz o Sphere Trace, beleza? Isso já seleciona pra gente a questão de dar o Release Component. Uma coisa que falta aqui é o seguinte, se eu soltei, então o isHoldingObject volta a ser falso, né? Tá? A gente pode colocar então, para ficar mais correto aí o nosso código, o mesmo branch lá no nosso tick, tá? Para a gente não ficar disparando set target location a todo momento, a gente dispara ele só quando eu estiver segurando alguma coisa. Então, se eu estiver segurando alguma coisa, você dispara isso aqui, tá? Set target location. Vamos ver se está funcionando? Dá um play. Então eu pego e solto. Pego. Puf, e solto. Ok. Tem coisas que a gente pode mudar, os valores, né? Radius, length, para poder deixar um pouquinho mais refinado aí a questão de testar, ok? Próxima aula vamos ver como é que a gente arremessa os objetos.